Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa última aula da disciplina de História dos Estados Unidos do curso de História da Unesp de Franca. Na aula passada, nós fizemos uma caracterização em torno do pensamento neoconservador nos Estados Unidos e como ele se tornou uma ideologia hegemônica já no final da década de 1970, o que tornou mais fácil a chegada de Ronald Reagan ao poder. Naquela oportunidade, nós vimos que o neoconservadorismo é uma espécie de simbiose entre o libertarianismo e o conservadorismo, ligados por uma noção de liberdade convertida em um valor historicamente americano e também uma repulsa à intromissão do Estado na esfera da vida privada dos indivíduos. Porém, para que o pensamento neocon se convertesse em uma hegemonia, foi necessário que as suas premissas saíssem dos ambientes acadêmicos e empresariais para atingir públicos mais amplos. Nesse processo, tanto a fundação de institutos empresariais como a organização de uma direita religiosa foram fundamentais para que os valores do livre mercado, do trabalho livre e da negação do Estado como regulador de aspectos morais da sociedade chegassem aos setores mais populares da sociedade norte-americana. Agora, é possível que esse conjunto de ideias também tenham sido propagadas por outros produtos de mídia sem uma intenção deliberada, ou seja, obras artísticas que dialogavam com tais preceitos de maneira que, ao mesmo tempo em que os reafirmavam junto à sociedade, faziam com que a sua recepção fosse mais palatável a amplos setores da comunidade civil norte-americana? Será que é possível entender um pouco sobre os elementos que compõem o ideário neoconservador e o imaginário dos anos Reagan por meio da análise de filmes como Rambo e Top Gun? É justamente sobre isso que eu vou tratar na aula de hoje, por meio da leitura do texto do Douglas Kellner intitulado Cultura da Mídia, Política e Ideologia, de Reagan a Rambo, que é o capítulo 2 de seu livro publicado aqui no Brasil com o nome de Cultura da Mídia, Estudos Culturais, Identidade e Política entre o Moderno e o Pós-Moderno. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a nossa abordagem ao texto do Kellner se dará de um ponto de vista da história e dos estudos culturais. Não tenho a menor pretensão ou capacidade de analisá-lo partindo de uma leitura do campo das comunicações sociais ou da filosofia semiótica, por exemplo. Ciente disso, eu vou deixar no post dessa aula alguns links com outros vídeos que fazem isso muito melhor do que eu. Ou seja, meu intuito aqui é, a partir da análise do autor a respeito dos filmes, identificar elementos do ideário neoconservador que nós trabalhamos na aula passada. Porém, é evidente que é necessário que a gente faça algum tipo de conceitualização a respeito do que o Douglas Kellner entende por mídia. Segundo ele, a mídia pode ser caracterizada como um sistema de cultura que se organiza segundo uma variedade de indústrias, tipos, gêneros, subgêneros, ciclos de gêneros de produtos culturais, dentro de um modelo de produção industrial. Longe de ser um canal de via única, a mídia pode ser vista como uma espécie de arena de disputas onde discursos políticos e ideológicos são transmitidos por meio de produtos culturais. E nesse sentido, os filmes, as músicas, as propagandas, os brinquedos, por que não? São produtos que carregam consigo também visões de mundo ligadas aos grupos sociais e aos autores que as elaboram. No entanto, erra feio quem pensa que se trata de uma interpretação alienante da mídia, como aquela que distorce tudo ao seu favor. Ao contrário, a metáfora da arena remete justamente a essa ideia de que existem várias visões de mundo que estão em disputa, mas que são, sim, divulgados por vários produtos que circulam
por seu ambiente, no caso, a mídia. No que diz respeito aos filmes de guerra, como é o caso que iremos analisar aqui, os conflitos podem ser entendidos como uma espécie de pano de fundo para se transmitir outros valores que compõem a visão de mundo de seus autores e produtores. Assim, por meio de uma representação sobre a guerra, é possível que os filmes também falem de outras temáticas relacionadas a gênero, a raça, a relação entre o Estado e a sociedade, entre tantas outras coisas. Além disso, a gente não pode dizer que todos os filmes que tratam sobre a guerra façam o mesmo juízo de valor sobre ela. Aliás, o próprio autor nos adverte que existem vários filmes sobre guerra e sobre o papel da guerra na cultura americana, transmitindo valores diferentes, por ora condenando-a e em outras glorificando-a. No caso da Guerra do Vietnã, filmes como Nascido para Matar ou Platoon possuem visões muito mais engajadas e condenatórias sobre a guerra. Da mesma forma que Nascido em 4 de Julho faz uma leitura do veterano de guerra muito diferente da qual nós veremos em Rambo. Porém, entender como alguns filmes se tornam mais populares do que outros e também avaliar a possibilidade de que exista uma relação ambígua entre governos e estúdios de produção são caminhos apontados pelo autor para entender o sucesso que alguns filmes atingem diante de um público. Confesso que, particularmente, eu prefiro focar mais na recepção e na existência de uma cultura política com ideias prevalentes e que fazem com que o público esteja mais receptível a uma determinada mensagem do que a outra. Claro, em uma época específica. Também acho que existe o mérito do roteiro, que consegue simplificar mensagens complexas que acabam por tornar um conjunto irregular de ideias em um entretenimento fácil de ser consumido. Além disso, também seria possível de se imaginar que algumas obras encarnam o espírito de uma época ou dialoga com as estruturas de sentimentos mais amplas de uma sociedade do que outros conseguem fazer. Ou seja, o sucesso de um filme em detrimento de outro não pode ser medido apenas por conta de uma relação entre os governos e as entidades produtoras de cultura. É algo muito mais complexo que envolve desde a recepção como a existência de uma hegemonia de ideias que prevaleça em uma sociedade num determinado tempo. Por isso que essa noção da mídia como uma arena de disputa é algo com a qual eu concordo. Entendo que o Kellner tem uma visão um pouco mais voltada para a dimensão das relações de poder do que necessariamente quanto à recepção. Mas acho plenamente válida essa noção de que existem vários discursos em disputa. Dito tudo isso, o sucesso de Rambo e Top Gun podem ser entendidos por conta dos valores que eles transmitem e com os quais eles dialogam, justamente porque esses valores estavam mais próximos ao pensamento neoconservador que levou Reagan ao poder? Aparentemente, a resposta é sim. E eu vou tentar explicar isso agora. A primeira questão que precisamos abordar sobre Rambo é o fato de que, antes de se converter em uma franquia de guerra ou tratar o seu personagem principal, o John Rambo, como uma espécie de exército de homem só, Rambo First Blood, de 1982, é, antes de mais nada, um filme que trata a temática do veterano de guerra do Vietnã. E aí, como nós vimos na nossa aula sobre o Vietnã, esse era um assunto que estava em pauta na política americana do final da década de 1970 e que já reverberava, inclusive, dentro da própria música norte-americana daquele período. Esse, inclusive, é justamente um dos temas centrais do texto do David James, que eu usei para preparar aquela aula. E segundo o próprio David James, existia uma separação na maneira de se tratar o veterano de guerra, tanto pela esquerda quanto pela direita nos Estados Unidos. Enquanto alguns apontavam o veterano como um simples psicopata, setores da esquerda sustentavam um discurso ambíguo que tentavam entendê-lo como um desajustado, mas que assim o era, pois havia sido o instrumento dos senhores da guerra e os seus interesses
capitalistas. Do outro lado da contenda, a direita neoconservadora ostentava um discurso mais simples, pois tratava o veterano como um herói, alguém que fez o serviço que deveria ter sido feito, impedindo o comunismo de chegar em solo americano. Demonizá-lo era um desrespeito, afinal, suas sequelas funcionavam como marcas de guerra. Percebam, deste primeiro ponto, a gente já pode dizer que Rambo estava mais próximo do argumento da direita, afinal, Rambo traz um veterano vítima da guerra, como um herói que não teve o seu devido reconhecimento e que, para piorar, era recebido em seu próprio território com desprezo pela sociedade que ele havia defendido na guerra. Assim, logo na primeira cena do filme, a descoberta por parte de Rambo da perda dos amigos e o fato de ser o único sobrevivente do seu grupo no Vietnã já o coloca em diálogo com o seu sentimento de abandono. No momento seguinte, o xerife da cidade, representante do estado, ao invés de o acolher, tenta expulsá-lo da cidade. E são esses os estímulos sociais que despertam a sua violência. Ele não é violento por natureza. As ações de Rambo são justificadas como respostas a esses estímulos provocados por um modelo de sociedade que não o acolhia e o demonizava. Porém, como eu já mencionei, Rambo não é o único filme que trata dos veteranos do Vietnã. No entanto, ele se enquadra a um tipo de filmes que podem ser compreendidos das seguintes maneiras: como uma visão compensatória sobre o Vietnã, fazendo uma releitura do papel dos Estados Unidos na guerra, como uma valorização do homem branco norte-americano em um projeto de remasculinização dos Estados Unidos. Isso porque o Vietnã não foi apenas um duro golpe ao orgulho masculino, pois além de derrotar o homem naquilo que ele sabe fazer de melhor, ao retornar ao lar, esse homem foi surpreendido com a presença cada vez mais maciça das mulheres no mercado de trabalho. E, por fim, os personagens encarnados por Chuck Norris, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, enfim, representavam o trabalhador mal educado e intelectualmente limitado. De certa forma, o sofrimento deles na guerra pode ser entendido como uma espécie de martirização da classe trabalhadora. Agora, esse elemento que caracteriza esse homem americano médio como um sujeito intelectualmente limitado é algo que faz com que a única forma dele se ajustar à sociedade é justamente por meio do esporte ou do exército, usando a sua força física e não intelectual. Claro, isso segundo a leitura que o Kellner faz dos filmes dessa época. No entanto, olha só que curioso. De certa maneira, o Sylvester Stallone era o modelo ideal do americano médio daquele momento. Afinal, ele promovia justamente a valorização desses dois caminhos que enquadravam o homem à sociedade. Fosse pelo esporte, no caso do Rocky Balboa, ou pela guerra, no caso do Rambo. E neste ponto, o guerreiro e o esportista são os modelos sociais aceitáveis para os jovens incapazes de um trabalho criativo, com adesão a um tipo de homem construído em torno de um masculinismo cru, o que está em sintonia com a visão religiosa neoconservadora do papel do homem. Agora, o mais curioso é que ao mesmo tempo em que Rambo encarna o papel do masculino na sociedade, essa proposição não se dá desligada de símbolos que vinham soltos no imaginário americano desde a época da contracultura. Por exemplo, sua relação com a natureza e a fuga para a floresta em determinado momento do filme, como uma espécie de habitat natural do homem, representa isso, o que de certa maneira dialoga com aquela visão da contracultura ligada aos movimentos hippies que pregavam a fuga da sociedade ocidental. No entanto, no caso do Rambo, essa fuga para a natureza é feita para também reforçar o predomínio do homem sobre ela, tal qual aparece no livro do Gênesis, na Bíblia. Porém,
o diálogo que o filme faz com o neoconservadorismo não se dá apenas neste aspecto religioso. De certa maneira, Rambo encara o individualismo como algo mais importante que o sistema. Enfrentando os representantes do Estado e a burocracia a qual eles se prendem, o que o aproxima da vertente libertária do pensamento neocon. Aliás, a crítica ao Estado e sua capacidade de interferir no livre-arbítrio das pessoas é muito bem representado pela cena inicial que eu já comentei, quando o xerife, que ali encarna a burocracia estatal, o proíbe de ficar na cidade e o expulsa dali, intervindo contra o seu direito individual de ir e vir. E não se esqueçam, a grande sociedade, o Estado interventor, capaz de cercear a liberdade dos indivíduos ou impor novos valores e costumes à comunidade, era um dos elementos centrais que uniam conservadores e libertários no neoconservadorismo. Ou seja, Rambo é uma espécie de self-made man, enquanto o xerife, que ali representa o Estado, é o obstáculo que o impede de buscar a sua felicidade. Pensamento religioso, libertarianismo... Bom, para finalizar a trinca neoconservadora, se Rambo é o homem em seu masculinismo primordial, em defesa da sua liberdade individual, ele também é aquele que está armado até os dentes, o que nos leva a associá-lo ao processo de hipermilitarização da sociedade norte-americana daquele momento, marcado pelo sucesso da indústria das armas do Sunbelt, como nós vimos em nossa aula passada. De maneira sintética, nós poderíamos dizer que o Rambo é uma somatória dos elementos soltos da contracultura, dos valores cristãos, do individualismo e das tecnologias militares. Além disso, Rambo é o resultado do feliz encontro entre as tecnologias com a natureza, o que o transformam em uma espécie de super-arma, pois combina a coragem dos homens com o poder das armas, sendo que as armas são uma espécie de extensão natural de seu corpo. Apenas para deixar claro o meu ponto aqui. Se os filmes de guerra em si carregam visões sobre elas, quando o Rambo reforça que a guerra é o ambiente natural onde o seu personagem principal se sente à vontade, se encontra consigo, logo nós podemos dizer que o filme advoga por uma naturalização da guerra e das armas, sendo que elas, as armas, convertem-se em um direito natural dos homens. E este é outro elemento defendido nos círculos neoconservadores daquela época. Aliás, até os dias de hoje. Bom, mas vamos adiante. Essa visão sobre o Rambo como um homem que personifica os verdadeiros valores da sociedade americana, como uma espécie de herói mítico que triunfa sobre a natureza, também é construída por meio de imagens, figuras, cenas e códigos genéricos. Assim, quando Rambo triunfa, as imagens o constroem como um herói destemido. Porém, quando ele apanha, é o mártir crucificado que aparece na tela. Outra forma de reforçar as suas qualidades é justamente a maneira como é construída a imagem do outro, do inimigo, que já a partir do segundo filme é representado por pessoas de outras etnias. Essa narrativa permite afirmar também a superioridade do homem branco, uma vez que ele vence o embate contra os seus adversários. Aliás, como entende o Douglas Kellner, a partir do Rambo 2, o objetivo do filme trata-se de se converter em uma verdadeira resolução psíquica para os resultados ocorridos no Vietnã, onde vemos o herói passar do castigo da tortura ao triunfo da vingança, como uma espécie de metáfora da derrota da América na história para a sua redenção nos cinemas. Aliás, por falar em cinema, é possível que a gente entenda o uso desses recursos imagéticos, como explosões, as lutas, as armas, como uma espécie de experiência cinematográfica que empodera o público espectador, que passa a ter uma espécie de segunda chance de vencer uma guerra jamais vencida. Ou seja, a derrota no Vietnã é superada pela vitória na
mídia. Por meio da mídia, criam-se recursos capazes para tornar uma visão alternativa sobre o passado como uma espécie de visão amplamente aceita da mesma. E é nessa recepção calorosa do público em que o autor entende que a política formal se encontra com a cultura da mídia. Afinal, quanto mais sucesso os filmes como Rambo possuíam, a violência de resultado dos filmes era bem aceita, mais espaço ganhava o retorno de políticas intervencionistas por parte dos Estados Unidos, advogadas pela nova política externa de Ronald Reagan. Essa visão naturalizada da guerra, valorizando a necessidade de que a missão dos Estados Unidos é a de impor a paz e a segurança ao seu povo, mesmo que à força, eram replicados e difundidos em formas de produtos que iam muito além dos próprios filmes. Afinal, Rambo foi um fenômeno que transcendeu as telas e se converteu em uma espécie de Rambomania, com produtos diversificados e derivados do filme, como brinquedos de guerra, metralhadoras que passavam a ser incorporados por crianças, e uma mania de guerra no inconsciente popular, como alguns psicólogos chegaram a relatar na época. E então esses elementos fomentaram uma ampla discussão na imprensa sobre qual era o papel da guerra na sociedade americana, o que acabou por ampliar o incentivo popular a uma maior intervenção externa. É evidente que também existiu uma reação contrária a isso, representada por uma espécie de Rambo paranoia, em que o aumento de crimes cometidos por justiceiros foi vinculado ao sucesso do filme, em que Rambo foi utilizado como uma espécie de sinônimo para o machismo ou para uma valentia desproporcional, em que muitos veteranos não se sentiram representados por esse personagem que apenas conseguia encontrar-se consigo mesmo por meio da violência. Aliás, essa aversão à Rambomania chegou inclusive à própria União Soviética, onde nós podemos encontrar artigos jornalísticos fazendo duras críticas ao filme e ao seu personagem. De qualquer maneira, essa ampla repercussão, todas as discussões em torno do filme e a popularidade do Rambo indicam que essa visão maniqueísta do mundo havia sido assimilada por amplos setores da sociedade norte-americana, incluindo o seu presidente. Os filmes da série Rambo representavam uma iconografia pró-militar, conservadora e amenizavam a recepção dos atos de violência. Dessa maneira, pasteurizavam a guerra, tornando-a mais palatável. Como bem resume Douglas Kellner, o cinema de Hollywood na era Reagan punha em ação ritos de redenção mítica em narrativas que tentavam resolver ansiedades sociais, amenizar e aliviar o sentimento de vergonha associado à derrota do Vietnã e aparar as arestas da história. Em seu ideário mítico, os americanos encarnam a bondade e a inocência, enquanto os comunistas representam o mal. Essa mentalidade hollywoodiana reaganista era hegemônica em política e cultura durante o reinado de Reagan e exige a análise do contexto político do cinema hollywoodiano da época para a perfeita compreensão de seus efeitos ideológicos. Se Rambo marca a sedimentação de uma visão neoconservadora da guerra, do papel do homem e sua relação com a violência e a natureza, do primeiro mandato de Reagan, Top Gun, filme de 1986, marca o segundo mandato de Reagan e a sua afirmação na política externa, preparando o campo para uma volta ao cenário de intervenção internacional. Além disso, se a função de Rambo é lavar a alma do Vietnã e mostrar qual o caminho a ser adotado, em Top Gun a gente encontra uma melhor abordagem a respeito daquilo que era compreendido como um ethos reaganista a respeito do militarismo. Porém, apesar dessas diferenças, isso não quer dizer que esses dois momentos não compartilhavam suas semelhanças. Por exemplo, assim como Rambo, Top Gun celebra o heroísmo individual dentro de um universo binário entre bem versus mal. Menos anticomunista do que Rambo, Top Gun personifica as atitudes sociais do reaganismo, dialogando diretamente com o ethos social da época,
fato comprovado por conta de sua maior bilheteria. Naquele contexto, o personagem vivido por Tom Cruise, Maverick, personifica essa imagem de um hétero reaganista, pois ao mesmo tempo em que é um personagem egoísta, era justamente isso que o levava também à condição de herói e o que fazia alguém obstinado a obter a vitória. Afinal, ele personifica os valores conservadores do herói, como por exemplo, o gosto pela competição, o gosto pela vitória, a conquista das mulheres, da honra militar, o bom desempenho nos esportes e o sucesso social. Ele louva o valor de se estar por cima, de ser a elite, o melhor, o vencedor. Porém, assim como o Rambo e o próprio Rocky Balboa, a sua vitória na sociedade se dá por meio do emprego de sua força e não de suas virtudes intelectuais. Afinal, não se esqueçam, Kellner defende que no mundo de Reagan, o único meio do americano médio vencer é pelo esporte ou pela guerra, ou seja, fazendo do corpo o caminho para a sua vitória. Por conta disso, em Top Gun, os pilotos como Maverick e Iceman representam a ideia de poder e glória que os tímidos jamais terão, pois serão sempre os perdedores. Da mesma forma que em Rambo, existe também aqui uma fusão entre homem e máquina, também com um predomínio do primeiro sobre o segundo. Só que em Top Gun, essa fusão é feita entre o piloto e o seu avião, o que o transforma numa arma mítica, capaz inclusive de voar. E essa junção simbólica faz com que filmes como Top Gun consigam estetizar a guerra, dando a ela um certo glamour, convertendo-se na melhor propaganda não específica ao militarismo. Exemplo claro disso é que o filme, na sua época, incentivou o alistamento militar. Lembremos que naquela época a Força Aérea dos Estados Unidos chegou a montar guichês de atendimento bem ao lado dos cinemas, para aproveitar o ímpeto dos jovens americanos que saíam dos cinemas decididos a se alistar. Mas voltando ao filme, ainda que Maverick, o personagem vivido por Tom Cruise, e o Iceman, personagem vivido por Val Kilmer, representassem modelos que os jovens queriam imitar, existe uma diferença substancial entre os dois. Afinal de contas, Maverick não pertencia a uma família de militar, ele não via de uma família que tinha tradição nos meios do exército. E justamente por conta disso, a sua vitória naquele ambiente reforçava a força da classe trabalhadora e celebrava o estilo de vida dessa classe dominante na política e no consumo daquela época. E assim, por ser um filme que dialoga mais com o ethos da era Reagan, ou seja, com um conjunto de valores e comportamentos desejáveis, Top Gun trabalha mais a perspectiva da sexualidade e da família do que é feito em Rambo, reforçando o papel do homem e da mulher nesse quesito. Em Rambo, a figura do homem é associada ao do herói perfeito e que, por conta disso, deve ser casto. Neste ponto, a mulher é retratada nos filmes da franquia Rambo como um obstáculo para a realização de sua missão, porque são figuras ardilosas, descartáveis ou então subservientes aos planos dos homens. Porém, em Top Gun, a questão sexual é diferente. Afinal, entre os objetivos do homem está justamente a conquista da mulher, mesmo que isso exija correr certos riscos. Afinal de contas, o mundo dos vencedores é composto por aqueles que se arriscam e não por aqueles que ficam presos em seus próprios medos. No entanto, essa mulher, apesar de ocupar um papel submisso na relação, também são personagens fortes. E isso representa aspectos que valorizam a característica da mulher trabalhadora, da esposa, que também ajuda no sustento da casa. Algo importante para a década de 80, nesse novo ideário neoconservador. O homem é aquele corajoso que vence as batalhas, a mulher é aquela personagem forte que ajuda o homem a vencer e que também contribui para o sustento da casa, formando assim os valores familiares daquele momento. Porém, além da relação entre homem e mulher, outro aspecto é abordado no filme e que reforça as características da família neoconservadora, e isso aparece justamente nas relações que são abordadas
entre pais e filhos. Não existe uma ideia de ruptura geracional como a gente vê acontecer em outros momentos da separação da juventude para os seus mais velhos. Aqui, no filme, a visão entre pai e filho se dá numa perspectiva de valorização das heranças, da importância dos antepassados para a formação de valores e caráter de um homem, o que é bastante condizente com a moral neoconservadora. Por isso que a vida do homem em Top Gun pode ser resumida em competição, diversão, sexo e família. Ainda que Rambo dialogue mais com o papel da guerra e da violência na sociedade americana, e Top Gun converse melhor com os valores da família e do ethos na era Reagan, ambos cumprem papéis semelhantes, o de difundir o conservadorismo e o militarismo. O triunfo de Top Gun também se dá porque ele aposta em um personagem carismático com o qual o público se identifica e não questione suas atitudes, explorando mais as imagens e menos os textos. Ou seja, o personagem, a sua caracterização e suas ações em si são responsáveis por transmitirem tais valores desejáveis. Ao mesmo tempo, Maverick condensa símbolos de rebeldia, só que já convertidos como símbolos de virilidade que ditam até a moda masculina do período. Outra característica que diferencia Rambo de Top Gun se dá no fato de que Top Gun não investe tanto no racismo quanto Rambo. Afinal de contas, neste filme, o inimigo não tem rosto. Os personagens principais lutam contra máquinas, que são aviões de guerra, em cenários vazios, descaracterizados. Até mesmo os pilotos adversários que aparecem são descaracterizados por conta do uso de máscaras ou capacetes aeronáuticos. Se por um lado isso afasta Top Gun do racismo, por outro lado o aproxima de uma coisificação do adversário, tornando mais fácil matar o inimigo, uma vez que a máquina é desprovida de vida. Outra característica interessante dos filmes que surgiram na época de Top Gun é o fato de que eles representam uma passagem do mundo da Guerra Fria para um mundo pós-Guerra Fria. Ao tornarem mais aceitáveis as políticas de intervenção externa, superando o trauma do Vietnã, os filmes de cunho militares daquela época preparavam os Estados Unidos para a Guerra do Golfo. Exemplo disso foi o filme Águia de Aço, que por sua vez até mesmo já apresentavam o próximo inimigo, substituindo o soviético pelo árabe. É verdade que trata-se de um filme que foi financiado pelo governo de Israel, como informa o próprio Kellner, e por conta disso possui como função a difusão de valores anti-árabes e pró-Israel. Além disso, diferente de Top Gun, Águia de Aço não teve sucesso de crítica, porém teve de bilheteria, o que nos possibilita dizer que ele captava as tendências políticas e sociais daquela época e demonstravam uma abertura a ser explorada dentro da sociedade americana sem maiores resistências. E é por isso que, na visão de Kellner, tais filmes pavimentaram o caminho para que uma guerra aos moldes do que seria a Guerra do Golfo, já na administração do George Bush pai, fosse bem vista e até mesmo popular. Ou seja, para fazermos um grande resumo sobre os filmes da época, Kellner entende que eles celebram um laço de união de interesses entre o governo, que precisava de cúmplices, e do mercado, que precisava de consumidores, encontrando nos jovens ambiciosos uns instrumentos perfeitos para a promoção do American Dream. Porém, ainda que essa seja uma mensagem bastante forte, é preciso então que a gente dê espaço para que o autor apresente algumas considerações. Na verdade, muitos filmes de Hollywood não são conservadores nem progressistas, porque querem enveredar pelos dois caminhos, obter o público maior possível, não ofendendo a ninguém. Certos textos predominantemente conservadores podem conter características progressistas ou minar desconstrutivamente seu próprio conservadorismo. E alguns filmes progressistas dos anos 70 reproduziam com frequência discursos conservadores. De qualquer modo, as produções culturais da mídia devem ser lidas em contextos sociais específicos para que se decifrem seus significados
e mensagens e se avaliem seus efeitos. E neste ponto eu estou com o autor. A dinâmica estabelecida entre mensagem e recepção é bastante complexa e está aberta a constantes revisões ao longo do tempo e em outros contextos. Talvez Rambo e Top Gun foram lidos assim, pois foram recebidos por mentes já acostumadas a dialogar com certos valores que naquele momento eram hegemônicos e pelas quais o público se sentiu representado. Longe de pensar que foram esses filmes que consolidaram a soberania do Reagan, que duraria 12 anos, contando com a administração do George Bush pai, é interessante a gente pensar que esses filmes nos possibilitam pensar de quão abrangente foi esse discurso neoconservador na sociedade americana. Não é Reagan quem cria uma onda neoconservadora. Na minha interpretação, e como nós vimos na aula passada, é o contrário. Essa onda já existia. Foi ela, inclusive, quem empurrou o Jimmy Carter para a direita. Não é Reagan quem constrói essa onda neoconservadora. É ela quem o elege. É ela quem possibilita que a gente entenda, para além de outros elementos estéticos que estão presentes nessas obras, o sucesso de filmes como Rambo e Top Gun. Mas era isso. Nossa disciplina termina por aqui. Espero que tenham gostado. E ao melhor estilo herói neoconservador, hasta la vista, baby!